fisiculturista profissional Ronnie Dean Coleman é amplamente reconhecido como um dos melhores fisiculturistas da história, tendo ganho o título de Mr. Olympia por 8 vezes. Agora é um profissional aposentado que já deteve o recorde da Federação de Musculação e Fitness. No entanto, depois de espalharem diversas fotos dele em uma cadeira de rodas, os fãs pela internet começaram a ficar preocupados. Mas afinal, o que aconteceu com o rei? Ronnie Coleman nasceu em Morrow e frequentou a Grambling State University, onde obteve o grau de bacharel em contabilidade em 1984. Enquanto ainda estava na GSU, ele jogou como linebacker para o time da faculdade. Mas o jovem Coleman, do time de futebol da escola, não tinha sorte nenhuma. Ele foi forçado a trabalhar na pizzaria Domino's para poder sobreviver, e ele era tão pobre que comeu toda a pizza de cortesia que deram a ele. Depois de ler sobre vagas de emprego em jornal, ele decidiu se tornar um policial. Ele ocupou esse cargo de 1989 a 2000 e permaneceu como reserva até 2003. Enquanto trabalhava como oficial, Gustavo Alota, um amigo e companheiro, convenceu a ingressar na Metroflex. E o que aconteceu? Em troca de competir no Mr. Texas, ele ganhou a mensalidade da academia. E na competição do Texas, Coleman venceu, superando o seu próprio treinador. No ano seguinte, ele se preparou para a Copa de 1991, do Campeonato Amador, realizado na Polônia, onde recebeu a medalha de ouro. Aos 27 anos, conquistou então seu título de atleta profissional. Seu sonho finalmente se tornaria realidade. Mas Ronnie só venceria como profissional no ano de 1995, quando derrotou Rico Gaspari e Milos Sansev, um dos maiores e mais lendários culturistas da época. Sua reputação cresceu, e nos anos seguintes ele ganhou o mesmo campeonato, provando que seu sucesso não foi apenas uma casualidade. Em 1998 ele foi nomeado Mr. Olympia pela primeira vez. De 98 a 2005, Coleman dominou a competição internacional de fisiculturismo, estabelecendo recordes que a maioria dos atletas sonham em quebrar. Ele foi finalmente derrotado pelo futuro 4 vezes campeão Jay Cutler em 2006. Após se tornar um dos mais célebres fisiculturistas de todos os tempos, a vida de Coleman teve uma reviravolta. Ele revelou que continuou a malhar e a ganhar muitas competições consecutivas, apesar de sofrer de uma hérnia de disco. Hérnia de disco é uma condição na coluna vertebral que pode levar a uma dor intensa. Coleman ignorou a dor nas costas por meses até procurar por uma ajuda médica. Ele precisou de muitas operações nas costas e algumas cirurgias no quadril, para corrigir os danos causados por sua negligência. Mas mesmo assim, continuou agachando com 360 quilos como se não fosse nada. Para quem nunca experimentou uma hérnia de disco, deixe-me te dizer uma coisa. Isso não é uma torção simples de consertar. É um tratamento médico sério e, em casos graves, uma hérnia de disco pode danificar permanentemente parte da sua coluna vertebral e pode resultar em paralisia parcial ou total. As pessoas geralmente procuram atendimento médico imediatamente se elas tiverem algum problema com hérnia. No entanto, Ronnie não procurou tratamento por sua lesão nas costas até 2 anos depois, quando a dor se tornou insuportável. Eu continuei malhando mesmo assim, disse ele. Sabendo que algo estava errado, ele continuou com sua rotina de treinos. Ele conta que até um dia ouviu um som alto de trituração. Eu ouvi, mas o atleta em você é 8 vezes Mr. Olympia e foi acostumado com as dores e o sofrimento. Ele machucou as costas enquanto fazia powerlifting, também se lesionou no ensino médio jogando futebol. Você está com dor a sua vida toda. Coleman esperou até 2007, quando se aposentou, para fazer a cirurgia em suas costas. Mas então já era tarde demais para desfazer os danos permanentes causados durante anos malhando e competindo. Em uma entrevista, Ronnie chegou a dizer que a primeira vez que sentiu a hérnia de disco é como se caísse um monte de latas que estavam empilhadas. E que tempos depois, outras latas começaram a cair. Nos anos seguintes ao seu acidente, ele necessitou de várias cirurgias. Apesar dos médicos aconselharem ele a parar com os exercícios, Ronnie continuou a se exercitar e isso piorou os ferimentos. Então, ele teve que começar a utilizar andadores para poder caminhar. A esse ponto, você acredita que ele iria parar, mas com certeza não. Em fevereiro de 2018, deu entrada em um hospital para colocar alguns parafusos em suas costas.
Nas redes sociais circularam fotos de Coleman após a cirurgia. Ele disse que gostaria de fumar e fez um sinal positivo. Em setembro de 2019, Coleman passou por outra cirurgia para consertar 4 parafusos das suas costas, e 2 eram os mesmos do ano anterior. Coleman atribuiu as várias cirurgias a uma vida ávida de bodybuilder. Naquela época, ele revelou que era a terceira cirurgia em menos de um ano. E qual foi o preço dessas cirurgias? 2 milhões de dólares. Em 2020, o que poderia ser apenas uma consulta ao médico se tornou uma preparação para a cirurgia. Nas redes sociais, Ronnie disse: "Lá vou eu de novo. Estou no meu caminho. Rezem por este velho homem." Logo, várias notícias circularam dizendo que Coleman poderia ficar aleijado ou paralisado. Mas ele parece nunca ter ficado parado muito tempo, inclusive indo para a academia sozinho no dia de Natal. Então, em junho de 2020, Ronnie Coleman anunciou que era improvável que voltaria a andar. Ele culpou o cirurgião por ter sido lento durante o procedimento. Em uma entrevista, ele revelou que o custo para essas cirurgias foram muito altos e que precisava dizer isso a outros bodybuilders. E continuou sustentando que a demora para realizar a cirurgia é a que ocasionara a piora em seu quadro. Coleman passou por 13 cirurgias no total, que o quase deixaram paraplégico, e com tantos parafusos e gaiolas presos ao seu corpo. Hoje ele consegue andar apenas com a ajuda de uma cadeira de rodas ou muletas, e ainda luta para voltar a caminhar normalmente.